Nessa escola bíblica dominical, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós já estamos trazendo há alguns domingos, uma série de estudos intitulado Por que devemos crer na Bíblia? E como todos já sabem, este estudo ele é muito importante para mostrar o porquê que nós devemos alicerçar a nossa fé nas Sagradas Escrituras, né? Isso é fundamental. As pessoas, de uma forma ou de outra, que você encontra, seus amigos, familiares, conhecidos, todos são pessoas de fé. Todos têm fé em alguma coisa. Mas a questão é, a fé, a nossa fé, está alicerçado nas Sagradas Escrituras? Né? Dias atrás, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim: pastor, escuta este áudio aqui que um familiar meu me enviou e vê se tem cabimento isso. Uma pessoa que se diz cristã, que se diz religioso, que acredita muito em Deus, mas veja o áudio. E ele me enviou o áudio, irmãos. Essa pessoa estava falando a respeito desse momento, né, do coronavírus e tudo mais. E a pessoa ela disse assim: olha, eu não sei se você ouviu que Deus está, alguém disse, um profeta aí disse que Deus está enviando anjos do céu aqui na terra para colocar um fio de cabelo dentro da Bíblia. E se a pessoa achar um fio de cabelo dentro da Bíblia, é para pegar esse fio de cabelo, colocar na água, não sei se é para fazer chá, o que é, mas é para pôr na água e beber a água, que se tem coronavírus é tiro e queda. Vai ser curado na hora. E se não tem, vai ser imune. Não vai pegar. Aí a pessoa disse assim: eu já peguei minha Bíblia, folheei ela todinha de Gênesis a Apocalipse e eu achei 2 fios de cabelo. Eu achei um em Gênesis, um meio loirinho, e achei um lá em Apocalipse. E aí nós estamos aqui fazendo aqui, bebendo aqui do jeito que o pessoal falou. Tá vendo, irmãos? As pessoas acreditam, as pessoas são pessoas de fé. Mas a questão é, a fé das pessoas está alicerçado onde? Aonde? Não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus. É apenas um tipo de fé. E a fé alicerçado nas Sagradas Escrituras. Olha para os irmãos verem a cegueira espiritual desse indivíduo. A ponto de pegar a Bíblia, folhear ela para achar um fio de cabelo. Mas não investe 1 minuto para folhear a Bíblia, para colocar o que está aqui no coração. Uma cegueira espiritual, irmãos. Mas, irmãos, não, como nós estamos dizendo, não é qualquer tipo de fé que agrada ao Senhor. A fé que agrada ao Senhor tem que ser uma fé alicerçada na Bíblia. Esse exemplo que eu acabei de trazer nesta manhã é um exemplo extremo de fés que tem por aí. Mas tem muita gente que diz que acredita na Bíblia, chega a afirmar que é evangélico, mas acredita em um monte de coisa, menos no que está aqui. Aí quando você chega e apresenta, olha, mas a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Aí ela vai para as experiências pessoais. Não, mas na minha igreja a gente vê o poder de Deus assim, assim, assim. Fala, mas não, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, não é assim que funciona. A pessoa prefere dar muito mais ouvidos para as coisas que estão acontecendo em volta dela, para as experiências pessoais, do que para a própria palavra de Deus. Então esse estudo serve também para mostrar isso, que não é qualquer tipo de fé que agrada, mas é a fé bíblica. E nós estamos vendo por que a nossa fé deve estar alicerçada na Bíblia. Nós já vimos que a nossa fé deve estar alicerçada na Bíblia porque ela é permanente e eterna, ou seja, ela não vai passar. Livros passam, leis passam, recortes de jornal, reportagens passam, mas a Bíblia continua em vigor. Amém, irmãos? Ela nunca caducará, ela sempre continuará valendo, e não somente para esta vida, irmãos, mas para toda a eternidade, porque ela é permanente
e eterna. Ela é inspirada por Deus. Apesar de ter cerca de 40 escritores diferentes, ela tem apenas um autor, que é o próprio Deus. Ela é verdade, ela é fato. Tudo que nós encontramos na Bíblia de fato aconteceu. E aconteceu da maneira que foi registrado. Ela é poderosa em vários sentidos. Ela é uma arma poderosa do crente, uma arma para transformar, para impactar vidas e assim transformar vidas em Cristo Jesus. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Ou seja, se nós queremos viver aqui neste mundo de uma forma que agrada ao Senhor, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus é quem vai mostrar o caminho que nós devemos seguir. E por último, nós vimos em sexto lugar que ela é uma fonte de graça que edifica nossas vidas. Nesta manhã nós vamos ver que nós devemos crer na Bíblia, porque ela testemunha da sua própria eficiência. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que nos diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. Vamos repetir aí, vamos ler de novo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que nos diz respeito à vida e piedade. E Deus nos deu isso tudo por meio do quê? Das Sagradas Escrituras. Pelo conhecimento que nos chamou pela sua glória e virtude. Esse conhecimento adquirimos onde? Na Bíblia. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Aonde nós encontramos as promessas, as grandíssimas e preciosas promessas? Na Bíblia. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, obrigado pelos hinos que nós cantamos em adoração ao seu santo nome, Senhor. Receba todo o louvor, toda a adoração. E nesse momento abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, compreender estas grandíssimas e preciosas, precioso tesouro que nós temos, ó Pai, na sua palavra. Venha abençoar, ó Pai, a cada irmão aqui presente, aqueles que por mais tarde estarão acompanhando pela internet, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um destes. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar, meus queridos. Ela testemunha da sua própria eficiência. Irmãos, nós podemos ver que a única maneira de nós conhecermos o verdadeiro Deus é por meio das Escrituras Sagradas. Não existe outra forma de conhecermos Deus. Existem pessoas, irmão Sidney, que elas chegam para nós e dizem o seguinte: olha, eu sou muito temente a Deus, eu acredito muito em Deus, demais da conta, sabe? Mas eu não acredito na Bíblia. Tem uma coisa errada. Uma coisa muito errada. Então ela crê em qualquer Deus com D minúsculo por aí, menos o verdadeiro. O vivo e verdadeiro não. Porque o vivo e verdadeiro Deus é revelado pela Bíblia Sagrada. É pela Bíblia Sagrada que nós conhecemos o verdadeiro Deus. A Bíblia, irmãos, é a maior fonte de conhecimento das coisas eternas que nós temos, ou a única que nós temos hoje em dia. No passado, Deus ele se revelava sobrenaturalmente para as pessoas. Deus ele aparecia para as pessoas. Nos dias de hoje, Deus não age mais assim.
Porque a vontade de Deus, o plano de Deus é que as pessoas venham ao conhecimento dele, de sua vontade, ao conhecimento da sua condição espiritual, por meio da onde? Da Bíblia Sagrada. É por aqui. É por isso que o diabo trabalha tanto para banalizar as Escrituras. É por isso que o diabo trabalha tanto para fazer as pessoas não vir para este livro, não estudar, não encher o seu coração com esse livro. Porque a única forma que nós temos de conhecer o verdadeiro Deus e as coisas eternas são por meio deste livro. Nós temos muitas religiões, nós temos muitas igrejas, nós temos muitas crenças. Mas o que vai definir a verdadeira fé é a palavra de Deus. O que vai definir se você está no caminho de Deus, no verdadeiro caminho de Deus, é a palavra de Deus. É a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é quem vai dividir o verdadeiro do falso. É ela. E por meio dela, irmãos, nós conhecemos a nossa condição espiritual. Por meio dela, nós vamos entender que nós somos miseráveis pecadores. E eu não tiro nenhuma palavra aqui. Eu, pastor Douglas, sou miserável pecador. Eu mereço o inferno de tão pecador que eu sou. E se você pensa diferente disso, pastor, mas nós não somos tão pecadores, então você não conhece a Bíblia. E muito menos o Deus que você está servindo. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós enxergamos a nossa miséria diante de Deus. E no certo sentido, o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos conhecer a miséria de nossos corações, de nossas vidas. Porque se nós não conhecermos a nossa miséria, como que nós iremos nos arrepender? Como que vai haver o arrependimento? Como que vai haver a conversão? Se nós não enxergarmos a miséria, a nossa miséria diante de Deus. Nós somos miseráveis pecadores e quem vai mostrar isso para nós é a Bíblia. Alguém, por gentileza, se coloque de pé, cite de cor ou leia para nós Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vou dar uma ajudinha, por quê? Obrigado, irmã. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o mesmo texto diz que não há um justo nenhum sequer, que todos se desviaram, que todos se fizeram inúteis diante de Deus. Todos nós somos pecadores. E o pecador merece o inferno. Nós precisamos ser salvos. E a Bíblia vai nos revelar como o pecador precisa ser salvo, ou pode ser salvo. A Bíblia vai revelar o verdadeiro Deus, quem é o vivo e verdadeiro Deus. A Bíblia vai revelar a vontade desse Deus maravilhoso, que é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia vai nos revelar Jesus Cristo, o único com poder para salvar o pecador, amém, irmãos? Para trazer vida, para restaurar corações, para transformar-nos e nos fazer agradáveis diante de Deus novamente. É por meio de Jesus que somos salvos, é por meio de Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, é por meio de Jesus que nós recebemos uma habitação celestial lá no céu. É por meio de Jesus. E só por meio dele, não há nenhum outro quem possa salvar. A Bíblia deixa isso muito claro. Você pode crer até mesmo no Deus eterno, no Criador. Mas se você não acredita em Cristo, a sua fé é vã. Porque a Bíblia vai te levar até Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem principal é quem? Jesus
Cristo. Porque tudo é para Ele, foi criado por Ele e para Ele. E é por meio dele que nós temos a salvação. A salvação que, num certo sentido, todas as religiões ensinam, todas as religiões pregam de uma forma geral, mas somente Jesus é quem de fato salva o pecador. Amém? Na Bíblia nós encontramos exemplos para nossa instrução. Nós encontramos bons exemplos, mas a maioria dos exemplos que nós encontramos na Bíblia, infelizmente, são maus exemplos para que nós possamos observá-los e assim podermos viver aqui neste mundo. Nós temos muito mais maus exemplos do que bons. Mas, irmãos, a Bíblia nos apresenta uma pessoa que é o nosso maior exemplo. Quem é Ele? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que todo crente em Cristo deve seguir os passos de Jesus. Deve trabalhar a sua vida para se parecer mais com Jesus Cristo. Não é parecer mais com o pastor, porque se você parecer mais com o pastor, vai continuar sendo um miserável pecador. Tem que parecer com Cristo, amém, irmãos? Tem que parecer com Jesus. É com Cristo o nosso maior exemplo. A Bíblia, ela, por causa da sua santidade, por causa da sua pureza, por causa dela ser refinada, o ímpio vê a Bíblia como loucura. Mas isso é normal. Porque o ímpio não tem temor de Deus no seu coração. O ímpio não conhece o Deus verdadeiro. O ímpio está longe de Deus. Mas muitas vezes a Bíblia pode se tornar vergonha para aqueles que estão com seus corações fechados. E isso nós estamos falando aqui não somente para com os incrédulos. Tem muito crente que fecha o coração em determinado tempo da sua vida. Ele começa a deixar de orar, deixa de ler a Bíblia. Ele começa a fechar o seu coração para a Bíblia. E sabe o que a Bíblia vai se tornar para ele? Uma vergonha. Ele vai preferir vir para a igreja com seu smartphone no bolso do que com a sua Bíblia debaixo do braço. Porque isso é vergonha para ele. Não estou falando que todo mundo que usa smartphone é porque tem vergonha, não é isso. Mas tem muita gente não querendo parecer ser crente. Por quê? Isso é escândalo para o mundo. Aí a pessoa fica com vergonha, irmão Yara, de se parecer como crente. Mas deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, nós somos diferentes do mundo, irmãos. Precisamos ir contra os princípios e padrões deste mundo. Nós estamos contra a correnteza. Nós estamos diferentes, indo para o outro lado. O mundo vai olhar para nós, vai tirar chacota mesmo. Eles vão achar a gente esquisito, estranho, porque nós estamos contra o mundo. Estamos de costas para o mundo. Porque o nosso objetivo é agradar aquele que nos salvou. Amém ou não, irmãos? E por último, neste ponto, a Bíblia ela é completa. Ela não deve ser acrescentada e nem tirar nada dela. Não pode fazer isso, porque ela está completa. Completa. Vejamos Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Veja o que Deuteronômio diz com relação aos escritos inspirados de Deus. Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Aqui, logicamente, a gente sabe que Deus está se referindo ao Pentateuco.
Deus está falando com relação à lei. Mas mais do que lei, Deus está se referindo aos seus escritos inspirados. A revelação divina. Então, este texto não se aplica apenas para o Pentateuco, para os 5 primeiros livros da Bíblia. Se aplica a todo o cânon inspirado por Deus. Os 66 livros da Bíblia. Não deve tirar nada e também não deve acrescentar nada. Muitas pessoas acreditam que versões de Bíblia não são importantes. O que importa é a pessoa ter a Bíblia e ler a Bíblia. Meus irmãos, isso não é verdade. Logicamente, nós precisamos atentar para isso. A melhor versão da Bíblia que nós acreditamos ser é aquela que é mais fiel ao texto original. Foi por isso que nós escolhemos ter a Trinitariana, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, como a versão oficial dessa igreja. Por quê? Ela, no processo de tradução das Escrituras Sagradas para o português, ela se atentou em ser o mais fiel possível aos escritos originais. Isso não acontece, por exemplo, com a linguagem de hoje. Isso não acontece. A linguagem de hoje, ela é mais um comentário bíblico do que a própria Bíblia em si. E nós temos outras versões aí. Mas, amados, se existe uma versão que ela é melhor, que ela é mais fiel, por que eu vou ficar enamorando outras versões? Então eu vou ficar com a melhor versão. Com a melhor versão. Porque existem versões, eu não sei se é a Corrigida Fiel, porque eu não me atentei para isso, mas... Perdão, Corrigida Fiel. A Revista e Corrigida. Eu não sei se é a Revista e Corrigida, que tem textos que está faltando a metade. Está faltando a metade. Significa que alguém, na hora de fazer aquela tradução, ele suprimiu uma parte do versículo. Irmãos, nós precisamos ser atentos a isso, porque nós estamos falando de quê? Da Bíblia Sagrada. Precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para isso, porque nela não deve acrescentar nem tirar nada. Existem Bíblias de estudos, que a gente usa para compreender o texto. Precisamos tomar cuidado com as Bíblias de estudo que você compra, que você adquire. Por quê? Porque você precisa entender que o inspirado é os escritos bíblicos. Os comentários que estão por fora são pessoas que comentaram o que está revelado. E às vezes essas pessoas não eram biblicistas. Elas comentaram a partir do ponto de vista do que elas acreditam. Uma vez que um senhor veio me mostrar a Bíblia, e eu tinha pregado uma mensagem sobre salvação eterna, e ele pegou a Bíblia de estudo dele, que era uma Bíblia de estudo pentecostal, e ele depois veio chegar: pastor, aquele texto que o senhor leu, olha o que o fulano aqui fala aqui do lado aqui. Eu falei: então, ele está errado. Mas como está aqui? Eu falei: então, mas ele não é revelação. Essa parte não é inspirada. Inspirado é o texto bíblico, e para isso nós precisamos estudar o que está na Bíblia. O que eu estou dizendo, eu não estou condenando Bíblia de estudo não, irmãos. Eu tenho uma que depois, que eu fui comprar agora esse dia aí, que eu até ganhei de presente da minha esposa. Uma excelente Bíblia de estudos. Mas a gente precisa atentar, irmãos, atentar para esses detalhes. Não é qualquer versão da Bíblia que é boa. Precisamos atentar para isso. Há juízos para aqueles que fazem isso. Apocalipse, por exemplo, diz que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa
Ele vai sofrer duro juízo. Irmãos, a cada dia mais tem versões saindo. Existe uma aí que saiu, se eu não me engano, é a versão Graça sobre Graça. Eu acho que esse é o nome dessa versão. Que eles tiraram todos os versículos que falam sobre o homossexualismo. Todos. Para agradar um grupo social. Tem uma versão, se eu não me engano, é dinamarquesa, mas eu posso estar enganado com relação ao lugar. Mas uma versão que eles tiraram todos os lugares que falava sobre Israel, eles tiraram. Substituíram por outra palavra. Mas não mais Israel. Porque a ideia deles é antissemita. Israel não é mais o povo de Deus. Irmãos, o diabo, ele é astuto. Astuto, precisamos ter maturidade para isso. Há juízo para aqueles que distorcem e usam levianamente a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria, diz alguém? Perdição. Irmãos, esses falsos profetas que tem aí, que a gente sabe que são os grandão, os cabeça grande aí, que fica pregando essas heresias aí, irmãos, olha, o juízo dessas pessoas é terrível. Porque além deles irem para o inferno, eles vão receber duro juízo pelo fato de estar enganando as pessoas. Teve um aí, que eu não vou falar o nome da pessoa, para não fazer propaganda, mas por causa do coronavírus, né, estava reclamando que as entradas da igreja dele caiu, sabe, não estava conseguindo, estava tendo dificuldade de manter a igreja dele no ar, né, os cultos no ar. Aí ele falou assim, nós vamos levantar a campanha da semente, a semente milagrosa. Ela vem escrito o nome da pessoa lá, uma frase, alguma coisa lá. Aí você planta ela, e quando ela nasce, ela cresce, o nome que está na semente sai na planta. Sabe? É uma planta milagrosa. É Deus que revelou isso para ele. E aí, essa planta é de Deus, essa semente é de Deus. Deus que mostrou isso para ele. E outra coisa, vai começar essa semente que vai plantar na vida da pessoa, a pessoa vai ser abençoada. Enquanto essa planta você cuidar dessa planta, você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida, sabe? Só que assim, essa semente vai começar com as ofertas de R$1.000. R$1.000, irmãos, tem gente que dá, achando que a semente foi um anjo que trouxe lá pro apóstolo lá, para o apóstolo vender, para arrecadar dinheiro. Irmãos, é merecedor de juízo mesmo, porque está enganando. Pergunta se alguém da igreja dele é salvo em Cristo Jesus. É uma ferramenta do diabo para enganar as pessoas. Ferramenta do diabo. Está enganando milhares de pessoas. Ontem mesmo, no culto lá na casa do irmão Claudemir, nós estávamos falando, né, sobre igrejas franqueadas. Que a pessoa ela vai abrir a igreja, abre na franquia lá do fulano lá. E tem igreja que fecha as portas depois de 3 meses, porque não arrecadou dinheiro suficiente. Ô irmãos, isso não é de Deus não. Está longe de ser de Deus, está muito longe. E sabe como que eu julgo isso? Que eu estou fazendo um julgamento.
eu estou julgando isso segundo a reta justiça. Que a Bíblia fala para nós como deve ser uma igreja verdadeira. E tudo que está fora disso aqui não é de Deus, irmãos. Não é. Uma igreja tem que ser bíblica, amém, não, irmãos? Fundamentada nas Sagradas Escrituras. Se alguém que está nos ouvindo pela internet frequenta uma igreja que prega 1001 coisa e não está na Bíblia, é uma falsa doutrina, é uma heresia, uma falsa igreja. A igreja tem que ser bíblica. E essas pessoas que distorcem a verdade e usam dela leviamente vão receber duro juízo. Porque a Bíblia, irmãos, ela é o divisor do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. Ela é eficaz, irmãos, para fazer isso. Em 8º lugar, devemos crer na Bíblia porque ela é eficaz para cumprir o propósito de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías. Agora eu não sei se é Isaías 55:11 ou se é Isaías 5:11, mas vamos lá. Isaías 55:11 primeiro. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Quem que está falando aqui? Deus. Deus quem está falando. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Sabe o que Deus está dizendo? Ela cumprirá o meu propósito, o propósito de Deus. Ela é eficaz para cumprir os propósitos de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. A Bíblia, irmãos, e nesse sentido, o propósito de Deus qual que é? Eu separei aqui basicamente 2 grandes propósitos de Deus. O primeiro, a Bíblia é eficaz para conduzir pessoas à fé em Cristo Jesus. O propósito principal de Deus no mundo é levar as pessoas à fé em Cristo Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então o propósito principal de Deus é trazer pessoas a Cristo. E como nós fazemos isso, irmãos? Por meio da palavra de Deus, da Bíblia. É muito importante aqueles que vão levar o Evangelho, que vão pregar de Jesus para as pessoas, que tenham versículos no seu coração. João 3,16, João 5,24, Atos 4,12. É muito importante. Romanos 3,23, Romanos 6,23. Romanos 5, 12, 18 também. Efésios 2, 8 e 9. Versículos importantes para nós evangelizarmos, para nós falarmos de Jesus. Porque, irmãos, não somos nós quem convencemos, não somos nós. É o Espírito Santo por meio da palavra. E a palavra de Deus nunca volta vazia, meu irmão. Nunca volta vazia. Pregue a palavra, vai em tempo, fora de tempo. Fale da Bíblia, fale dos propósitos de Deus. E um dia você colherá os seus molhos. Porque a palavra nunca volta vazia. Nunca. Conforme Isaías 55:11. E além dela conduzir pessoas a Cristo, ela também opera, ela trabalha no coração dos crentes. É por isso, irmã Yara, que nós precisamos mergulhar nas Escrituras. É por isso
Irmão Claudemir, Mariane, que ontem nós falamos sobre a educação de filhos, que nós precisamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos todo o tempo. Porque a Bíblia, ela transforma nossas vidas. E qual que é o propósito de Deus em nos transformar? Para que nós possamos parecer mais com quem? Com Cristo. E para nós parecermos mais com Cristo, a gente tem que primeiro conhecer Cristo. E em segundo, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. E a palavra de Deus irá trabalhar em nossas vidas para nos transformar, para nos fazer mais parecidos com Jesus. E ela é eficaz para cumprir isso em nossas vidas, irmãos. Conversando uma vez com uma pessoa, não vou dizer quem é, mas conversando com ela, nós estávamos falando de um familiar dela que estava frequentando uma igreja batista fundamentalista. E ele ainda com certos problemas em sua vida. E ela falando mal dele, reclamando dele, falando, realmente criticando ele no máximo possível. E eu disse assim, essa pessoa de uma igreja, irmão Mauro, de uma igreja evangélica aí. Aí eu virei, depois que ela terminou de falar, eu olhei para ela e disse assim: você é de uma igreja evangélica, não é? Ela disse, sou, da igreja fulana de tal. Há muitos anos. Eu falei, amém. Então você é conhecedora da palavra, né? Ela falou, sou. Eu falei, então. Aí eu falei assim, minha querida, eu acredito na Bíblia. Ela falou, eu também. Então, a Bíblia fala que ela é poderosa para transformar, seja qual pecador for. Você acredita nisso também? Aí ela entendeu o que eu disse, sabe? Ela deu uma engolidinha. Não, eu também acredito. Falei, então, nós estamos trabalhando na vida dessa pessoa com a palavra de Deus, com oração, crendo que o poder de Deus vai ser manifestado na vida dessa pessoa. Ela vai ser transformada. Você pode ter certeza disso. Nós acreditamos no poder da palavra de Deus. E a Bíblia nos revela que Deus tem poder para transformar vidas. Porque ela está transformando cada dia mais esse pecador aqui, ó. Ela olhou assim. Olhou assim. Não, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Meus irmãos, a Bíblia, ela é viva e eficaz. E ela transforma. Amém ou não, irmãos? Se você acredita que a Bíblia tem poder para transformar a vida, diga amém. Amém. Ela tem poder. E por último de hoje, nós ainda vamos ter mais 3 pontos para o próximo domingo. Mas em 9º lugar, a Bíblia é o padrão para julgamento. Devemos crer na Bíblia porque a Bíblia é o padrão para julgamento. Irmãos, é por meio da Bíblia e somente por meio dela que nós podemos fazer julgamentos justos. Talvez você pode falar, pastor, mas lá em Mateus Jesus fala assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o texto continua, porque na medida com que julgardes, vos julgarão. A medida que vos medirdes, vos medirão a vós. A irmã Claudinete está falando ali. Mas irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Irmãos, a gente, querendo ou não, um momento ou outro nós vamos ter que fazer certos julgamentos. E hoje mesmo nessa mensagem eu fiz julgamentos. Eu afirmei que muitos que tem por aí não é igreja, não é apóstolo, não é que essas pessoas que tem aí, muitas dessas pessoas são que falsos profetas. Eu não fiz um julgamento?
Não fiz? Eu não dei uma sentença? São falsos profetas. Mas com que autoridade eu tenho para falar isso? A Bíblia. Porque é a Bíblia quem fala. É a Bíblia quem fala. Nela nós vamos saber se uma igreja é verdadeira ou não. Se um pastor é um homem de Deus ou se é um falso profeta. Na Bíblia nós temos esse conhecimento, esse discernimento, para fazer um julgamento segundo a reta justiça. Talvez nós chegarmos e dizermos assim, olha, mas o fulano de tal não é salvo. Afirmar isso talvez seria algo errado. Seria, eu estou falando prepotência, eu estou na cabeça prepotência, mas acho que não é essa palavra. Mas seria um pré-julgamento, não seria de nós esse julgamento. Mas de acordo com a Bíblia, eu posso olhar para a vida da pessoa e saber se ele é um salvo ou não. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Se a pessoa fala que é um salvo em Cristo, mas vive de acordo com o mundo, eu vou acreditar no que ele fala ou eu vou acreditar no que ele vive? Está entendendo? E com que tipo, de que julgamento nós estamos fazendo aqui? Um julgamento segundo a reta? Justiça. Segundo a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o padrão para definir o destino eterno das pessoas. Porque é por meio dela, é por meio de aceitar a sua verdade ou rejeitá-la, que vai definir para onde as pessoas irão na eternidade. Então, num certo sentido, ela é o padrão de julgamento de Deus para definir a eternidade das pessoas. Se a pessoa rejeita a Bíblia, ela está rejeitando quem? Jesus Cristo. O único que pode salvar. Mas se ela aceita a palavra de Deus, se ela aceita a verdade contida nesse livro, se ela aceita Jesus como seu Salvador, então a Bíblia diz que ela se torna um salvo. Ela é salva. E sendo assim, recebendo todo o perdão de todos os seus pecados. Veja comigo sobre isso, irmãos. Eu acho que é importante a gente ver o texto. João 5:24. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha, diz alguém, palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve tem que estar com seus ouvidos abertos e com seu coração pronto para receber a semente da palavra de Deus. E somente assim, a pessoa ela é transformada. A Bíblia é o padrão para julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A Bíblia ela vai definir se os meus pensamentos agradam ao Senhor ou não. Se as minhas intenções são realmente intenções para agradar a Deus ou não. Quem vai definir isso? Quem vai fazer esse julgamento é quem? A palavra de Deus. A Bíblia ela vai definir se os meus pensamentos e atitudes estão aprovados por Deus ou não. A Bíblia é o padrão para galardoar os crentes no tribunal de Cristo e o padrão para julgar os perdidos no juízo final. Abra sua Bíblia em João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Quando os crentes forem arrebatados e estiverem lá no céu, o que Deus vai usar para definir se eu vivi uma vida que agrada a Ele ou não? Lembrando que o crente em Cristo Jesus, ele não é mais julgado pelos seus pecados, porque os nossos pecados já foram julgados e condenados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. No grande tribunal de Cristo, os crentes serão galardoados. É como se as nossas boas obras, aquilo que nós vivemos aqui na terra, fossem lançados numa balança, mas não para definir a nossa eternidade, mas para definir o que nós vamos receber de bênçãos, de coroas, quando nós encontrarmos com Cristo. Só para um exemplo, só para os irmãos terem uma ideia. Porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo na cruz. A nossa eternidade já foi definida em Cristo Jesus. Mas a Bíblia revela que quando nós encontrarmos com Cristo, os crentes passarão por um tribunal chamado Tribunal de Cristo, mas não para serem julgados, mas para serem galardoados por aquilo que nós vivemos aqui. E o que Deus usará para definir se nós vivemos aqui para Ele de uma forma digna ou não? Se nós de fato fomos sinceros na nossa vida, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós empenhamos em nossas vidas. O que vai ser o padrão de julgamento? A Bíblia. A Bíblia. É ela que vai servir. Se você realmente viveu na palavra ou não. E a Bíblia, ela também servirá de padrão para julgar os perdidos no juízo final. E lá no juízo final, os mortos ressuscitarão e eles serão sim julgados pelos pecados que eles fizeram. Aí sim. E mais uma vez, qual será o padrão para o julgamento? A Bíblia Sagrada. É por isso, irmãos, que a exortação bíblica para nós é sempre: viva na palavra de Deus. Viva na palavra. Pois é o melhor caminho para nós. Sim, irmã. Deixa eu tentar dar um panorama bíblico do que vai acontecer. Nós, a Igreja de Cristo, esperamos o arrebatamento, tá? Aqui na terra, após o arrebatamento, vai passar por 7 anos de tribulação, onde Deus vai derramar as traças de sua ira, vai surgir o anticristo, o falso profeta. Mas durante esses 7 anos que vai haver tribulação aqui na terra, nós os crentes, a Igreja de Jesus Cristo, nós estaremos lá no céu, primeiramente no tribunal de Cristo e posteriormente nas bodas do Cordeiro. Tá? Depois desses 7 anos de tribulação, o que vai acontecer? Jesus ele vai vir em esplendor e glória, e ele vai vir para julgar, ele vai vir com a sua igreja, e ele vai, logicamente, condenar, julgar o falso profeta, o anticristo, né? E ele vai estabelecer, vai purificar a terra para estabelecer o reino milenar. O reino que Israel tanto aguardava. Na tribulação aqui na terra, Deus ele vai voltar a trabalhar com Israel, que seria a última semana de Daniel, lá das profecias de Daniel, tá? Do calendário profético que Deus revelou para Daniel. A tribulação será a última semana de Daniel, uma semana de 7 anos, onde Deus voltará a trabalhar com Israel. Tá? E assim trabalhando com o remanescente para que eles entrem no reino milenar, aonde Cristo reinará em Israel, em Jerusalém, sobre Israel e sobre todas as nações. Tá? E a igreja estará reinando com Cristo com corpos glorificados. No final deste reino, que nós chamamos de reino milenar por ele ter uma duração de 1000 anos, no final desses 1000 anos, não é que ele vai ter uma duração de 1000 anos. Ele vai
ele vai durar durante 1000 anos, vai perdurar durante 1000 anos, e depois de 1000 anos, Satanás, que estaria preso durante esse tempo, ele vai ser solto, vai tentar as nações, as nações vão se rebelar contra o reino de Cristo, e então Deus, ele vai trazer juízo sobre estes, e vai estabelecer o juízo final, que aí seria que Deus vai pegar esses que se rebelaram, e os mortos que já estão no inferno, que vão ressuscitar, e ali eles receberão o martelo, a condenação final e o juízo no lago de fogo. Tá? Seria mais ou menos isso. Tá? Então, só para a gente se posicionar. Então, a Bíblia ela será o padrão para nos galardoar no tribunal de Cristo, quando Cristo nos arrebatar a igreja, os mortos vão ressuscitar, a igreja vai ser arrebatada. Então, ali no tribunal de Cristo, para nós recebermos os galardões, a Bíblia será o padrão do julgamento para nos galardoar, tá? E lá no juízo final, quando Deus julgará os ímpios, os perdidos, então Deus, ele usará também a Bíblia para julgar os pecados dos incrédulos. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então vamos adiante. Ou melhor, vamos encerrar, tá? Irmãos, nós devemos crer na Bíblia. Nós vimos nesta manhã que ela testemunha da sua própria eficiência. Ela é eficaz para cumprir o propósito de Deus e ela é o padrão de Deus para o julgamento. Nós devemos crer nela por esses 3 motivos. E na semana que vem, nós vamos finalizar, né, esses são os planos para nós finalizarmos este estudo. E nós veremos que a Bíblia, nós devemos crer na Bíblia, porque ela deve habitar em você.